O tema do nosso Diga Doutor de hoje é labirintite. Um dos sintomas é tontura. A pessoa sente uma espécie de desequilíbrio. Mas o que é labirintite? Por que ela aparece no nosso corpo? Como é que a gente deve tratar? Quem vai nos trazer todas essas respostas é a otorrinolaringologista Lisandra de Souza. Já está aqui. Boa tarde, doutora Lisandra. Boa tarde, Nayara. Bem-vinda aqui ao nosso Vida Saudável. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Olha, a gente que agradece a sua participação, doutora, e a gente conta muito com a participação também dos nossos telespectadores. Eu começo a entrevista, mas a turma de casa, que eu tenho certeza que deve ter algumas dúvidas em relação a esse assunto, já pode mandar sua pergunta para a gente. Olha aí no nosso número na nossa tela, o 869-9927-0783. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, aproveita aqui que a doutora Lisandra está aqui com a gente no Vida Saudável. Bom, doutora, eu gostaria de a gente começar com aquela perguntinha básica. O que é labirintite? Normalmente os pacientes chegam no consultório referindo, doutora, já trazem um diagnóstico, estou com labirintite. E a tontura, mas não só a tontura, é uma tontura associada com vontade de vomitar, sensação de desequilíbrio, de instabilidade. E é conhecida por serem doenças que afetam o labirinto, uma estrutura bem pequena dentro do nosso ouvido interno. A gente tem uma imagem do nosso ouvido aí, eu queria que, bem didático, a senhora explicasse. Tem a parte externa do nosso ouvido, que né? é o canal. E a gente tem a parte do meio e aquele caracolzinho que vocês estão vendo, o corpo onde é responsável pela audição e a cabeça onde está apontada aí é o labirinto. Vocês estão vendo, gente? Olha, tipo eu que dei esse nome aqui, um caracolzinho aqui. Sim, mas é assim que a gente chama. A cabeça do caracol lá, onde tem labirinto, essa é a parte do nosso ouvido interno, não é isso? Essa pequena estrutura que dá muito problema. E ela é responsável por qual sensação do nosso corpo, pela nossa audição? O labirinto é responsável pelo nosso equilíbrio, mas ele sozinho não faz o trabalho todo. A gente tem a combinação da nossa visão associada também a receptores que a gente tem nos músculos, nas articulações, para dizer se a gente está parado ou está se movimentando. Então, são essas três partes que Isso, que e quando determinam... uma falha, quando o labirinto falha, aí a gente tem que utilizar os outros recursos, como, por exemplo, ficar de olho aberto. Isso ajuda muito quando a tontura vem de forma repentina. Então, se você está tonto em casa, não fecha o olho, deixa o olho aberto. Olho aberto e procurando olhar para um ponto fixo na sua frente. A maioria dos pacientes, primeira coisa, ficam com tanto medo que fecham o olho. Aí é que vem aquela náusea. Aí piora a náusea, vem o medo, a angústia de cair, enfim. E quais são as principais causas da labirintite? A gente tem, inclusive, aí uma cartela que vai nos ajudar aí a identificar exatamente isso, infecções virais, gripes. O termo labirintite já sugere que se trata de uma infecção, mas a infecção do ouvido é a causa menos comum. É raro chegar à labirintite clássica, como a gente chama no consultório. O tipo mais comum está associado ao deslocamento de cristais que a gente tem dentro daquela estrutura do caracol, da cabeça do caracol. A gente tem pequenos cristais que estão na posição errada e essa posição errada é que fornece a informação inadequada do nosso movimento. Quando você fala labirintite, it seria uma inflamação do labirinto? Isso, uma inflamação, só que só 2% de todas as pessoas que chegam no consultório com labirintite é que tem a labirintite realmente com esse nome. Na verdade, distúrbios da glicose, que é o açúcar do sangue, alterações do nosso colesterol, hormônios da tireoide alterados, podem fazer o labirinto funcionar mal, funcionar errado. Olha, e aí tem, vamos lá, olha, infecções virais, como gripes, resfriados, papeira, sarampo, infecções bacterianas, como meningite, alergias, uso de medicamentos que podem afetar o ouvido, como aspirina e antibióticos, doenças como pressão alta, colesterol alto, diabetes, problemas na tireoide. É isso, doutora? Isso. Traumatismo craniano também, tumor cerebral. Isso. Esses dois últimos itens, o traumatismo craniano e o tumor cerebral, na verdade, eles seriam causas de tontura, mas não propriamente de labirintite. São condições que afetariam o cérebro em si, não o labirinto. Mas a tontura é tão popularmente dita como labirintite que os pacientes já chegam com esse nome no consultório e aí fica essa semelhança dos nomes. Mas o importante é a gente ressaltar que nem toda tontura é labirintite. Por isso que você vê ali tumor cerebral, traumatismo craniano.
Quando é que eu devo me preocupar realmente com a tontura? É quando ela vem associada a desmaio, uma confusão mental, você não saber seu nome e paralisias dos membros. Normalmente, os pacientes chegam angustiados no consultório achando que estão com a doença mais grave, mais séria. E, na verdade, é uma condição periférica que não envolve cérebro. E falando em qualquer tontura era labirintite, eu tenho uma dúvida. A pessoa anda no carro, geralmente criança principalmente, né? Quando vai fazer uma viagem, começa a ficar tonta, enjoada no carro. Tem a ver com o labirinto da gente, com labirintite ou não? Tem tudo a ver. É um tipo de labirintite, se chama cinetose ou mal do movimento. Existem crianças e até pessoas adultas que já apresentam essa condição só quando tem acelerações e desacelerações bruscas. Por exemplo, estão lá dentro do carro e começam a ver as paisagens e começam a sentir náusea, desconforto, suor frio, transpiração excessiva, salivação. E aí, se a gente orienta para... Ou, caso criança, não vai poder sentar no banco da frente, mas pelo menos evitar tablets, distração com celular, leitura dentro do carro, procurar olhar no ponto fixo à frente, a história que a gente havia mencionado, que o labirinto, junto com a visão, estabiliza o nosso equilíbrio. Então, se o labirinto está funcionando mal, você utiliza outro recurso, que é a visão, para olhar fixamente para um ponto. Então, uma dica, né? Eu faço isso quando eu estou viajando. Começo a olhar, sei lá, por exemplo, eu não consigo escrever no carro, nem olhar o celular. Quando eu começo a olhar, já começo a ficar enjoada. Inclusive, Neyara, crianças que têm isso são futuras portadoras de enxaqueca. Aquela dor de cabeça intensa, com náuseas. Então, existe uma relação. Quando a criança apresenta esse mal do movimento, quando viaja, pode ser um futuro enxaquecoso. Então, a dica é, fixa num ponto ali longe e segue a viagem. Sim. E pegar vento também, resolve. Para mim, resolve. Melhora a náusea, janela. Sim, abrir a janela é algo que funciona muito bem. Tem tratamento para labirintite? Sim, existe o tratamento medicamentoso, medicamentos em específico e a reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular é como se fosse uma fisioterapia do labirinto. A gente vai acomodar, a gente vai adaptar esse labirinto. É como se fizesse exercícios para ele funcionar quando tiver uma mudança brusca do movimento. E o tratamento é individualizado, depende do tipo, das condições. Algo que a gente vê também, Neyara, é que muitas vezes o paciente chega no consultório achando que o medicamento vai resolver toda a vida da pessoa. Não, é mudança de hábito alimentar, é dormir bem, é controlar melhor o estresse, a ansiedade. Enfim, é um conjunto de coisas. Agora, quem vai fazer a pergunta é o pessoal de casa, viu? As perguntas vêm do pessoal que está assistindo a gente. Responder. Olha aí, a Josélia do Parque Brasil. Oi, Josélia, boa segunda-feira para você, viu? Ela diz o seguinte, eu tenho problema de labirintite. Antes de sentir a tontura, sinto primeiro dor de cabeça. Isso é normal? Na verdade, esse tipo de tontura que vem com dor de cabeça é um tipo específico de labirintite, chamado de enxaqueca vestibular. Além de ter aquela enxaqueca clássica que todo mundo conhece, existe uma enxaqueca no labirinto também. Enxaqueca vestibular. Inclusive, os mesmos medicamentos que tratam a enxaqueca de origem encefálica, craniana, do cérebro, é a enxaqueca que é um dos mesmos medicamentos que trata a causada pelo labirinto. Então, é normal para esse tipo de labirintite? Esperado. Não é normal. Mas tem tratamento, doutora, para a Josélia, no caso? Tem tratamento. Existe tratamento medicamentoso, reeducação de hábitos, alimentação, atividade física que melhora bastante. E, claro, associada a essa reeducação do labirinto, a reabilitação vestibular, a gente acaba conferindo ao paciente uma grande melhora da qualidade de vida. Vamos para outra pergunta? A Marinalva Vieira é de Timon, no Maranhão. Olha aí, um abraço aí para o pessoal de Timon que assiste aqui, acompanha a gente no Vida Saudável. Boa tarde. Minha mãe tem sempre uma tontura e sempre que acontece ela está com os ouvidos ressecados. O que devo fazer? O exame físico seria melhor para a gente entender o ressecamento. A gente sabe que nas pessoas de idade, acima de 60 anos, acaba que a produção da cera é reduzida. Se a gente entender que um processo externo pode acarretar a levar a um problema interno, precisa de uma investigação melhor. A consulta e o exame físico diriam melhor, em caso específico, que a gente poderia conduzir. Agora, doutora, o que difere labirintite de uma tontura, por exemplo, dessa do carro, ou uma outra tontura numa situação isolada? Sim. Geralmente a duração. Essa do carro, você só sente quando está em movimentos, acelerações e desacelerações. Já outros pacientes relatam movimentos bruscos da cabeça e acabam sentindo essa tontura com náusea. Já tem pacientes que podem se movimentar rapidamente
e não sentem, mas tem alteração lá na taxazinha da glicose, do colesterol, é mais a duração. Essa que tem alteração da glicose dura geralmente horas. Do movimento brusco, causada pelo movimento brusco da cabeça, geralmente são segundos a minutos. E a alimentação interfere? Por exemplo, café, chocolate? Eu já ouvi falar disso, acho que geralmente a maioria também, né? dos pacientes já chega, doutor, eu já suspendi o café. O café é um potente estimulante, assim como os chás preto, verde e mate, e também as bebidas açucaradas, os refrigerantes, os sucos de caixinha, porque eles elevam rapidamente a glicose, o açúcar no sangue. E o labirinto é muito sensível. Eu costumo dizer que você sentir tontura é como se aquela luzinha amarela da máquina acendeu, refletindo para que você possa fazer exames laboratoriais e checar como é que andam as taxas. Olha, uma telespectadora nossa está perguntando se melancia, olha aí, Antônia Maria, do bairro Saci. Boa tarde. Boa tarde, Antônia. Eu queria saber se melancia faz mal para quem tem labirintite. Essa, Neara, a gente ouve muito no consultório. Eu nunca tinha... Eu sabia café, sim, chocolate. Alguns pacientes relatam, do mesmo jeito que ingerir melancia, acaba que é algo da crença popular, que a gente não tem um respaldo científico, mas é aquela história, se você percebe que aquilo que você come lhe faz mal, é suspender, mas não existe uma explicação científica, é realmente uma crença popular bem sedimentada, e a gente respeita. Tá, a gente tem uma cartelinha que a gente preparou também, dos sintomas de labirintite, as causas de labirintopatias. Seria o nome labirintopatias o nome mais correto, usado no meio médico, mas podem continuar falando labirintite. Volta aí a cartela, vamos lá, olha. Movimentos bruscos da cabeça em pessoas suscetíveis, mal-estar associado a acelerações e desacelerações bruscas. Que esse daí é o mal do movimento, é aquela tontura do trem do carro, né? Isso. Dor de cabeça com sensibilidade à luz e sons altos. A enxaqueca. Está ligada à enxaqueca, Isso. né? Distúrbios da glicose, colesterol e hormônios da tireoide, aquela é outra causa também, né, que a gente tinha falado. Infecções como gripes, resfriados e inflamações do ouvido causadas por bactérias. Que essa é a labirintite clássica, digamos, e a mais rara de acontecer. Ok, então. Tem mais perguntas, gente, dos telespectadores aqui para a doutora Lissandra? E qual é o tratamento? Olha, tem aqui, ó, Salete já. Se não mandam pergunta, eu tenho sempre uma pergunta aqui engatilhada. Boa tarde, Salete. Ó, estou com alguns dias com o meu ouvido direito tapado e com zumbido. O que pode ser? Sim, o zumbido pode ser causado por simplesmente uma rolha de cera que está ali ocluindo o canal, mas quando tem esse mesmo sinal de ouvido tampado e tontura, é um tipo de labirintite também. É bom consultar o especialista para poder saber. Porque normalmente é bem desconfortável, pode durar dias realmente esse quadro no paciente. E falando, você falou de uma rolha de cera, é isso? E isso pode tampar, ocluir o canal, aquela parte externa. Aí me lembrou já que eu acho que as pessoas em casa também devem ter essa dúvida sobre a limpeza do nosso ouvido. Sim. Como que deve ser feita a limpeza do ouvido, doutora? Pode usar cotonete, até que parte do nosso ouvido deve? Sim. Se puder até voltar aquela cartelinha da estrutura do ouvido, para que a doutora Lisandra possa explicar melhor para a gente como que a gente deve fazer essa limpeza. Eu acho que as pessoas que estão em casa vão gostar de saber, né? Aquela cartelinha. A gente enfatiza isso muito no consultório, porque assim, o cotonete, pode ver até nas instruções do fabricante, é só para limpeza realmente do pavilhão, é externo. Mas para não cair na tentação, a gente pede para passar apenas um pano na parte externa do canal, que assim você faz a limpeza. As pessoas precisam entender que o ouvido ele tem um mecanismo de autolimpeza. Ele faz essa remoção de restos celulares da própria cera espontaneamente desde o dia que a gente nasceu, de dentro para fora. E você usar um cotonete, você está indo contra esse mecanismo natural. Então, o cotonete para limpar os ouvidos é só um desperdício na sua lista aí de compras do supermercado. Então, só deve limpar essa parte externa? A parte externa, até onde o dedo acompanha. Inclusive, muitos pacientes chegam no consultório com aquela rolha de cera bem gigante e quando a gente vê, não dá para ver externamente. Ou seja, ele achou que estivesse limpando e só estava empurrando, digamos, a cera para debaixo do tapete, escondendo. E essa cera, ela tem a ver com a infecção do labirinto ou não? Não necessariamente, mas a remoção, durante a remoção, pode gerar um pouco de tontura. Então, tem que ser bem cuidadosa na hora da remoção para o paciente não sair com a tontura durante a limpeza. Ô, doutora Lissandra, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, acho que foi bem esclarecedora aqui para todo mundo sobre essa doença, né, que é o labirinto, que tem cura, tem tratamento, né? E tem tratamento.
E tem controle também. E tem controle. Que bom, então. Obrigada. Muito obrigada aqui pela sua participação Obrigada, aqui no Vida Neyara. Saudável. Uma ótima semana que a gente está só começando, Sim, né? sim, Segunda-feira. claro. Obrigada. Obrigada, senhora.